esta semana mesmo, eu atendi uma pessoa que um gosta de balada, o outro não gosta de balada. Como é que vai funcionar isso aí? Impossível. Percebem? Não é lógico isso? Não são complementares. Semelhante atrai semelhante. Isso em termos de frequência. Porque tem que existir harmonia. Você não vai atrair o oposto seu, inimigo. Você tem que atrair um semelhante. Mas esse é semelhante, não é igual. Esse semelhante vai ter que ser complementar, porque senão não vai formar campo. Você pode ter uma sociedade, 2 yin ou 2 yang. Com sociedade comercial. Como é o relacionamento dessas duas pessoas? Eles têm alguém yang? Os dois têm alguém yang complementar que está funcionando? Então, tem um campo aqui funcionando, tem outro campo aqui. Então, esses dois estão atraindo. Claro, eles atraem, esse atrai com esse e esse atrai com esse, certo? Então, eles já estão atraindo. Então, se você tiver 2 sócios que têm campo formado com outras pessoas, lógico, a sociedade funciona. Mas funciona porque os dois têm campo. Então, um já está atraindo, tudo ok, o outro também, então eles podem se juntar e somar os esforços. Até aí está ok. O campo tem que ser relacionamento afetivo. Porque, senão não vai formar imã. Vocês veem que relacionamento irmão, pai com filho, e filha, e mãe, o que acontece nas famílias? Você vê o que acontece dentro das famílias, certo? Então, é muito complicado. Isso significa que, raramente, dentro de uma família, tem uma harmonia yin yang qualquer. Porque, geralmente, as pessoas que têm problemas entre si, pelo menos uma delas, nasce dentro da família. Se nós não nos entendemos, como que eu vou chegar a um acordo pacífico com você se eu não tiver contato com você? Você nasce na China, eu nasço no Brasil. Nunca vou te conhecer. Nenhum problema. Nem para você, nem para mim. O problema torna-se eterno. Nunca a nossa querela vai ser resolvida. Como que pode ser feito isso? A única maneira é nós sermos pai, filho, irmãos, irmã, mãe, alguma coisa assim. Alguma combinação tem que ser feita para que nós tenhamos contato de qualquer maneira e que não possa ser dissolvido. Aí vai ter que se achar uma forma de pacificar nós dois. É por essa razão que os problemas estão dentro das famílias. Porque se fosse estranho, a gente nunca veria mais na vida e está tudo certo. Já imaginaram se a gente tivesse que analisar um relacionamento, um pretendente, toda a informação que ele tem, analisar racionalmente, pegar os dados lá e conferir? Não dá. Esse cálculo de trilhões de coisas é feito inconscientemente, porque o cérebro ele é um holograma, ele é holográfico, ele trabalha, ele não é linear, ele analisa tudo simultaneamente. Bateu o olho, 15 segundos, você já sabe se interessa ou não interessa. Quer dizer, tem uma energia complementar possível ou não. O está batendo ou não está batendo. Quando você bate o olho numa pessoa, você já sente isso. A gente chama isso de quê? Simpatia? Antipatia, simpatia. É o nome que se dá, né? Em termos, vamos dizer, psicologia da coisa. Mas em termos de física, só de bater o olho, a onda, porque quando você bate o olho, o que acontece? A onda eletromagnética dele entra em mim através dos olhos. Tudo que nós enxergamos são ondas eletromagnéticas que entram nos olhos, vai ter o nervo óptico, ele transporta essa informação até o cérebro, ele faz um monte de algoritmos e decodifica essa realidade.
A gente só enxerga ondas eletromagnéticas. Só ouve ondas eletromagnéticas, em hertz, tá? Lembra o cachorro de 20 a 20 mil hertz? O cachorro escuta mais que nós. Por quê? Porque o nosso ouvido está programado para só reconhecer 20 hertz até 20 mil hertz, ciclos por segundo. E o do cachorro está programado para mais que isso. Diferença de DNA. O código dele é diferente do nosso. Só isso. Então, a onda dele penetra em mim através dos olhos, faço todos os cálculos, aí o cérebro já chega a uma conclusão, porque a onda que entrou em mim não tem toda a informação dele. Lembra? Volta atrás um pouquinho. Toda a informação dele está na onda dele. Eu não preciso saber profissão, currículo. Eu não tenho que saber isso. Isso é depois. Isso é detalhe. Eu preciso saber o global da onda dele, se é compatível com a minha onda. É isso que o cérebro faz quando você olha uma pessoa e acha interessante ou não acha interessante, nos primeiros 15 segundos. Na verdade, é menos que isso, né? Em 3 segundos, você batendo o olho, você já sabe se é ou não é. É que 3 segundos é muito rápido. Para você poder chegar a uma conclusão analítica de que interessa conversar com essa pessoa para fins de relacionamento ou não, leva os 15 segundos. Porque isso aí é a taxa de processamento cerebral que é muito lento. Mas a análise da pessoa é bilionésimo de segundo. Bateu o olho, captou a onda, processou tudo isso, já sabe quem é quem. Aí você sente aversão ou simpatia. É isso. À medida que você foi aprofundando o nível de análise da onda do outro, novas informações foram surgindo. É só essa questão do aprofundamento. É. Mas, normalmente, a intuição está certa. Quando você olha e não sente bem, você pode confiar que tem algo errado. Porque a intuição é a forma de emergir para o consciente, bem sutil, uma informação de que tem algo errado com aquela pessoa, com essa situação. Lembra o emaranhamento? O tempo todo a gente está interconectado. Então você pode receber informações e pode mandar informações para uma determinada pessoa a hora que você quiser. Isso acontece, basta você pensar na pessoa, você já está mandando uma informação e está recebendo também. Já abriu um canal. Isso também vale para coisas inanimadas. No livro Mentes Interligadas tem um experimento que foi feito em laboratório de se pegar um boneco. Por exemplo, ele pega um boneco na mão, emaranhou, né? Ele tocou no boneco. Aí ele vai para uma sala lacrada eletromagneticamente, pega-se o boneco e leva-se em outra sala. Tá. Então ele está completamente isolado neste universo, porque lembra, eletromagneticamente é deste universo. O experimento mostrou que se pegasse uma peninha e fizesse no ombro do bonequinho umas cosquinhas lá, e ele estivesse com todo o equipamento ligado nele para ver, fazer todas as medições, que imediatamente, instantaneamente, ele reagiu ao toque que foi feito no boneco. A pessoa reagiu. Tudo isso está medido e comprovado. Perceberam até onde vai isso? Então, tudo aquilo que se fala, que se convencionou falar é voodoo, tudo isso é física. Tudo isso é física. Então, se as pessoas entendessem isso, acabava essa coisa, toda esta manipulação possível de se fazer com isso. Mas isso só vai acabar no planeta quando as pessoas entenderem de física. Caso contrário, você continua debaixo daquelas pessoas que têm um conhecimento acadêmico ou empírico da física. Empírico é o feiticeiro que sabe como fazer um emaranhamento quântico com ele, seja por que meio for, e fazer algo contra ele. Não desemaranha. Não, se tiver conhecimento.
Você muda a sua frequência. Aí você sai de uma realidade e vai para outra. Você só pode ser atingido numa faixa de frequência. Tá. Muda a frequência pensando? Pensando e sentindo. Quando você pensa o bem, você eleva a frequência, porque aumenta extremamente a velocidade de vibração do átomo, da molécula. Hertz, megahertz, gigahertz, lembra? Vibração por segundo. Quando se pensa no bem, amor, se eleva a frequência. Quando se pensa no ódio, se baixa a frequência. Qualquer sentimento de ódio baixa a frequência. Qualquer sentimento de amor eleva a frequência. Por isso que fala fora da caridade não há salvação. Exatamente. Porque a única defesa que você tem é elevar a sua frequência. Porque está emaranhado. O emaranhamento tem mais uma consequenciazinha. Lembra? Os físicos falam que há 13 bilhões de anos houve um Big Bang e de uma única energia gerou-se tudo isso, né? Levou um tempo para começar a formar os átomos, né? Porque veio a onda, depois as subpartículas, aí formou os prótons, aí começou a formar átomo, aí os elementos químicos, e aí tem planetas, galáxias e tudo isso aqui. Tá. Mas isso começou, vamos seguir o raciocínio da física. Isso começou por um único ponto no contínuo espaço-tempo. Um único ponto. Uma única energia imensa expandiu-se, não é explosão, expandiu-se. Tá. Se isso começou de um único ponto, infinitesimal, não importa, o que significa isso? Todo o resto que vem depois, que virou isso aqui tudo. Exatamente. Tudo está emaranhado por causa do Big Bang. Perceberam isso? Tudo que existe no universo inteiro está debaixo do emaranhamento. Tudo que você faz afeta todo o resto do universo. E o que eles fazem afeta também a nós. Porque saiu de um único ponto. Nesse único ponto, tudo estava unido. Física, hein? Física. Não estamos falando de teologia, nós estamos falando de física. Hoje em dia nós podemos pegar um elétron particular, emaranhar com outro e soltá-los e usar para fazer um computador quântico. Mas nós já estamos num nível de organização aqui em cima. No Big Bang você está aqui embaixo. Nesse nível, que a gente pode emaranhar os níveis que se quiser. Nesse nível aqui de baixo está tudo emaranhado. Só existe uma energia que foi se subdividindo, expandindo aquela onda. Então, isto significa que tudo que existe está emaranhado. Portanto, está interligado. Tudo está interligado. Tudo. Tudo que existe no universo. Então, tudo que você faz afeta todo o resto. Então, qualquer coisa que você faça contra o resto, que prejudique, que leve carga negativa para outra pessoa, por exemplo, você afetou todo o resto. Por isso que cria a antimatéria. Você fez algo contra. Ele não é feito de matéria? Se você faz algo contra ele, você fez o quê? Contra a matéria dele. Como está tudo emaranhado, tem que criar uma antimatéria para equilibrar o balanço geral de energia do universo. Se nós tivermos só matéria, não pode ter universo. Seria o caos. Quando o Big Bang aconteceu, criou-se matéria e antimatéria o tempo inteiro. E elas colidiram. Em bilionésimos de segundo,
desaparece, se anulam. Sobrou um resquício, um pouquinho. Esse pouquinho é esse universo. Dá para ter uma ideia do que tinha de energia naquele lugar? Esse minúsculo resquício de energia, de matéria, é o universo inteirinho que nós vemos. Só isso aí já não implica que alguém teve que observar isso para provocar que sobrasse um pouco, porque pela física, pelas leis da física, matéria e antimatéria, eles têm que colidir e os dois desaparecem, eles se anulam. Se eles não se anularam num pequeno percentual, como que pode acontecer isso? Só tem uma explicação. Tem que ter um observador que colapsou a função de onda disto. Um observador escolheu X% de matéria vai permanecer. E o resto deixa colidir e desaparece. Aí está criado este universo. Tem que ter um observador fazendo isso. Volta lá na dupla fenda. Quando se observa e se escolhe mentalmente, eu quero uma fenda só. Solta a bolinha, solta o elétron. Adivinha? Ele passa por uma fenda, como uma partícula, como uma bolinha. Se nós escolhemos duas fendas, ele passa como onda. Passa pelas duas. Nós escolhemos isso mentalmente. Agora, olha só isso. O simples fato do físico estar lá no laboratório, pensando, o que eu faço agora? E na cabeça dele, ele pensa, eu vou fazer tal experimento, ou uma fenda, ou duas fendas. Todo o aparato de medição já se altera, de acordo com a intenção do que ele iria fazer. Ele ainda não fez nada, ele só pensou no que ele vai fazer. E o aparato todo responde à intenção dele. Isso em laboratório de física. Vocês imaginaram? E depois, e na outra, da experiência de retardada, que o elétron já passou, mas ainda não chegou no sensor, digamos assim. Ele ainda está trafegando. Uma ou duas. E aí a gente muda. Não quero que ele passe em duas. Mas já passou. A gente fecha uma fenda. Ele já passou. A gente fecha uma fenda. E olha aqui, na parede aqui atrás. O que tem? Por incrível que pareça, tem uma partícula. Como pode uma coisa dessa? É por isso que eles falam, ninguém entende mecânica quântica. Perceberam? Chama experimento do efeito retardado. Depois que já passou, olha, se você tem duas fendas, ele não passa sempre como onda? Sempre. Sempre passa como onda quando você tem duas fendas abertas. Ele já passou. Aí você resolve fechar uma. E o que aparece depois? Uma partícula. Bom, mas cadê as duas ondas que já passaram? Porque já passou. Dá para fazer isso num laboratório rigorosamente medido. Em bilionésimo de segundo. Entenderam? Como que você já passou? As ondas já passaram. O fato de eu fechar fez o quê? Ele voltou no tempo, voltou e passou de novo. Porque ele não tinha chegado aqui ainda. Então ele volta e passa como bolinha, passa como partícula, para você ficar satisfeito. Isso tudo são experimentos de laboratório de física. É assim que funciona o universo. É assim que funciona toda esta questão eletrônica. É em cima disso que se tem os cálculos matemáticos que permitem construir toda esta parafernália. Isso é a parte tecnológica. Agora, o que significa isso? Essa é a questão. O que significa? Passou, fechamos, e ele passa como partícula. O que significa isso? Que nós, observadores, o físico que está fazendo o experimento, é que escolhe como o elétron se comporta.
Isso chamou-se colapso de função de onda, do Schrödinger, é o físico que fez essa fórmula, que permitiu tudo isso aqui. Percebeu? Que é colapso da função de onda. É um nome bonito, certo? Traduzindo, nós escolhemos a realidade que nós queremos. Pomba! Por que a gente escolhe o carro X? É isso, nós colapsamos a função de onda do automóvel. Se o colapso de função de onda dos dois for complementar, você escolhe uma coisa, o outro escolhe outra. Isso funciona para os dois? Complementa? Acresce, soma para os dois? Está tudo ok. Mas como nós colapsamos o tempo inteiro, tudo é dinâmico, lembra? Você vai mudando, 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 daqui a pouco você não é mais a mesma pessoa, com certeza, que começou um relacionamento. E isso pode começar assim, mas pode começar a fazer isso. Então, durante o processo, isso tem que ser avaliado, ajustado, conversado. Aí tem toda a bioquímica, o lado bioquímico disso envolvido. É difícil você medir a onda e perceber que o rumo está saindo muito fora, né? Mas, com a bioquímica fica fácil, porque a bioquímica é facilmente perceptível, né? Você não está vendo a onda da cadeira, mas você vê a cadeira. Na bioquímica você vê a partícula, você vê os neurotransmissores e os hormônios. O sentimento nada mais é que uma fórmula química. Fórmula química.